Levei minha barriga grávida de 8 meses à festa de Natal da família do meu marido mais cedo, na esperança de surpreendê-los. Mas assim que a porta se abriu uma fresta, ouvi meu marido gritando da sala de estar: "Larissa, meu amor, está grávida de um menino." Toda a família dele aplaudiu e ergueu as taças em comemoração. Eu me afastei em silêncio. E 3 meses depois, todos eles desmoronaram aos meus pés e aos pés da minha filha. Meu nome é Clara Valente, 28 anos, e construí a Clínica Veterinária Pata e Coração em São Paulo, sem fins lucrativos, para salvar animais sofrendo, cumprindo o último desejo da minha mãe. Naquela véspera de Natal, saí da clínica mais cedo que de costume, dirigindo meu SUV pelas ruas tranquilas da capital. Eu estava com 8 meses de gravidez, a barriga já enorme, mas ainda subi com cuidado os degraus da varanda, ansiosa para surpreender meu marido e a família dele antes da festa de Natal na casa de jardim, a mesma casa que eu havia deixado eles ocuparem. Todos achavam que eu vivia a vida perfeita. 28 anos, prestes a ser mãe, trabalhando no que amava e, mais importante, cercada por uma família sogra gentil. Mas no momento em que minha mão tocou a maçaneta da porta dos fundos, toda aquela ilusão se quebrou. A porta nem tinha aberto metade quando ouvi meu marido gritar na sala bem iluminada, cheia de confetes: "Larissa, meu amor, é um menino." Toda a família aplaudiu e comemorou tão alto que as luzes de Natal tremeram. Eu fiquei ali a poucos passos, as mãos instintivamente segurando minha barriga, o coração apertado e apertado de novo. Ninguém sabia que eu tinha voltado para casa. Ninguém nem pensou em esconder de mim. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, a mãe do meu marido, Rosa, perguntou animada: "Quando a Clara vai assinar a procuração?" Meu marido respondeu sem hesitar: "Hoje à noite. Já coloquei um sonífero na água dela. É inofensivo para o bebê. Só deixa ela cansada, sonolenta o suficiente para assinar o formulário de dedução de impostos. Na verdade, é uma procuração completa." Minhas mãos tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Isso não era só traição. Eles queriam meus bens, meu direito de decidir sobre minha vida, até os direitos sobre a criança que chutava suavemente dentro de mim, como se me avisasse para sair imediatamente. Dei um passo para trás, depois outro, devagar e silencioso. Fechei a porta atrás de mim. O ar úmido e quente da noite paulista bateu no meu rosto como um despertador. Dirigi pela chuva forte, lágrimas escorrendo, uma mão descansando na barriga como se acalmasse meu bebê. "Vou tirar nós dois daqui hoje à noite." A chuva forte molhava o para-brisa, e através dos limpadores incansáveis, tive um momento estranho de clareza. Precisava de uma história para meu marido não suspeitar de nada. Parei o carro, limpei as lágrimas e mandei uma mensagem para ele. "Caso de emergência. Filhote de 5 meses envenenado lambendo anticongelante. Preciso monitorar na clínica. Volto amanhã." A mensagem foi enviada. Tão limpa, tão simples, ninguém imaginaria a verdade por trás dela. Enquanto o carro seguia, memórias da minha infância voltaram como um filme antigo. Cresci em uma família ultra-rica em um condomínio de luxo no Morumbi. Meu pai era um grande construtor com projetos de prédios e shoppings espalhados pelo Sudeste. Minha mãe era diretora financeira, gerenciando o fluxo de caixa dele. Os pais do meu marido já foram amigos próximos dos meus. Eles quebraram durante a crise econômica de 2008 até 2009, com alavancagem excessiva, e tiveram que voltar para o interior de Minas, a viver de parentes. Quando eu tinha 15 anos, meus pais morreram num acidente de guindaste num canteiro de obras em Guarulhos. Não me restavam lágrimas. 2 semanas depois, a família do meu marido reapareceu em São Paulo, alugando a casa bem em frente à nossa, trazendo comida todo dia, dizendo que cuidariam de mim como se fosse deles. Meu marido transferiu para o meu colégio e sempre me protegia dos bullies que perseguiam a órfã. Eu acreditei neles. Acreditei o suficiente para deixá-los entrar completamente na minha vida. Aos 18 anos, herdei tudo. Uma grande casa estilo colonial, 2 apartamentos de cobertura, a casa de jardim que mais tarde deixei a família dele morar quando disseram que iam voltar para Minas, 2 casas nos subúrbios e um fundo fiduciário enorme. Estudei medicina veterinária na USP. Meu marido cursou administração. Nos apaixonamos quando eu tinha 19 e casamos 4 anos depois.
Logo após minha formatura, 6 meses depois do casamento, meu marido me convenceu a deixar ele gerenciar todos os imóveis. Você foca em salvar animais. Deixa o dinheiro comigo. Concordei e entreguei confiante a gestão ao homem com média 4. Mas insisti que toda a renda de aluguel fosse direto para a Fundação Abrigo Animal de São Paulo, como minha mãe desejava. Agora, naquela véspera de Natal chuvosa, eu percebi que todos aqueles anos de gentileza talvez fossem parte de um golpe longo, e entendi uma coisa. Desde o momento em que me afastei silenciosamente daquela casa de jardim, minha vida e a do meu bebê por nascer nunca mais seriam as mesmas. Mas antes que tudo desmoronasse, eu faria eles enfrentarem a verdade. Na manhã seguinte, enquanto a chuva de verão ainda caía forte do lado de fora do edifício Itália, desci do carro com pernas pesadas. A placa Mendes e Associados, direito de família, refletia fracamente no vidro verde. E de repente me lembrei de algo que meus pais me diziam quando pequena. Se algum dia tiver problema jurídico, procure o Mendes primeiro. É nele que confiamos completamente. Na época eu era nova demais para entender. Mas agora, grávida de 8 meses e de coração partido, finalmente compreendi o peso completo daquelas palavras. Quando entrei na sala de reunião, Mendes, um homem na casa dos 60 anos com olhos afiados e voz calma e profunda, se levantou como se tivesse sentido que algo estava terrivelmente errado. Clara, você está bem? Sentei, uma mão na barriga, e respirei fundo. Não. E acho que o que vou te contar é pior do que você espera. Contei cada detalhe da noite de Natal, os aplausos quando anunciaram que Larissa estava grávida de um menino, as palavras do meu marido sobre a procuração, a água drogada que ele planejava me dar. Cada palavra que eu dizia parecia uma faca no peito, mas Mendes apenas escutou, tomou notas e nunca interrompeu. Quando terminei, ele colocou a caneta na mesa. Clara, preciso te contar algo. É sobre uma história antiga, mas receio que seja a raiz de tudo isso. Olhei para cima. Entre 2008 e 2009, Mendes disse devagar. O pai do seu marido, Douglas, e seu pai, João Valente, co-investiram num projeto imobiliário no interior de São Paulo. Depois o mercado quebrou. Douglas estava super alavancado com empréstimos marginais e recebeu chamadas de margens seguidas. Foi forçado a liquidar tudo para evitar a segunda falência. Eu estreitei os olhos. Sabia que eles tinham perdido dinheiro, mas nunca soube por que voltaram para São Paulo logo depois da morte dos meus pais. Mendes assentiu gentilmente e abriu uma pasta antiga que já tinha preparado. Quando Douglas foi obrigado a sair, os preços dos terrenos despencaram. Ninguém queria comprar, exceto seu pai. Ele comprou as cotas de Douglas e salvou o projeto. E Mendes pausou. 18 meses depois, quando o mercado se recuperou, o valor daquele terreno aumentou 12 vezes. Fiquei paralisada. Quer dizer que meu pai salvou o projeto, mas Douglas sentiu que foi roubado logo antes do sucesso? Não só sentiu, Mendes disse, a voz endurecendo. Seu sogro via como uma vida roubada. Ele dizia às pessoas, a família Valente tomou meu futuro. E Clara, esse ressentimento nunca foi embora. Moldou cada decisão, cada ação, até como eles te tratavam. Senti um arrepio subir pela espinha. Isso explicava por que foram tão gentis comigo depois da morte dos meus pais. Por que insistiram em cuidar de mim como se fosse deles. Porque meu marido me convenceu tão fácil a entregar a gestão dos imóveis. Todas aquelas perguntas soltas de repente formaram um quadro venenoso completo. De agora em diante, Mendes disse, precisamos descobrir o que eles tiraram de você. E você precisa saber o que seu marido realmente fez. Engoli em seco. Quero uma investigação completa das finanças. Quero saber quem é Larissa e quanto meu marido desviou para ela. Mendes não disse mais nada. Foi até a janela e fez uma ligação. Lucas, tenho um novo caso urgente. É para minha cliente. Voltou e colocou um papel na minha frente. Lucas, investigacal @, mande para ele tudo o que você suspeita, tudo o que quer descobrir. Lucas é o melhor em fraudes financeiras. Vocês vão trabalhar remotamente no início. Assenti, abri meu laptop e me conectei ao Wi-Fi do escritório de Mendes. O rascunho do e-mail ficou pronto rápido. Transferências suspeitas, movimentos do meu marido, Larissa, imóveis sem explicação
e pagamentos estranhos que eu nunca tinha visto na nossa conta conjunta. Em minutos, Lucas respondeu. O e-mail era curto e profissional. Recebido. Começo esta tarde. Primeiro relatório em 72 horas. Olhei para aquelas palavras. Não havia detetive de olhos frios entrando na sala, nenhuma reunião tensa de terno, só uma frase na tela. E mesmo assim parecia que alguém tinha me entregado uma armadura. É isso, Mendes disse. Voz firme. Você não está lutando sozinha mais. Deixe Lucas cavar tudo. Fechei o laptop, descansei a mão na barriga, sentindo minha filha chutar suavemente em resposta à minha turbulência interior. Naquele momento, eu soube de uma coisa. A batalha tinha realmente começado, e dessa vez eu tinha aliados. 3 dias depois, exatamente como Lucas prometeu, recebi o e-mail às 6h12. Nem tinha feito meu chá de camomila quando o alerta Relatório Preliminar Larissa Dumont piscou na tela. Abri imediatamente, o coração batendo mais alto que o ar-condicionado zumbindo na sala. A primeira linha me atingiu como um raio. 90% do conteúdo do Instagram de Larissa é gerado por IA. Lucas incluiu capturas de tela. Larissa jogando golfe em campos famosos, ao lado de um carro de luxo, sorrindo num iate em Angra, até um Reels dela na classe executiva indo para Dubai. Tudo marcado em vermelho, comparado com detectores de IA. A sala girou levemente. Então a herdeira que meu marido orgulhosamente apresentou à família não passava de uma casca oca construída com aplicativos. Lucas continuou. Larissa conheceu seu marido num grupo de golfe no Facebook. Disse a ele que tinha brigado com os pais, fugido da mansão de 6 quartos e estava ficando em hotéis temporariamente. Ri, um som agudo e quebrado que doía mais que chorar. Imaginei meu marido sentado ali, olhos brilhando, acreditando em cada palavra, acreditando que tinha sido escolhido por uma princesa da alta sociedade, acreditando que ela precisava dele, acreditando o suficiente para atrair a esposa grávida de 8 meses. Rolei para a próxima parte do relatório e minhas mãos ficaram geladas. Seu marido usou a renda dos aluguéis para sustentar Larissa, cobertura nos jardins, taxas de serviço de carro de luxo, cartão de gastos mensal, tudo transferido do fundo da Fundação Abrigo Animal de São Paulo. Francia Testa. O nome completo do fundo de resgate da cidade é Fundação Abrigo Animal de São Paulo. Mas o que Lucas mandou era só metade. Arrastei o cursor até a nota de rodapé. A Fundação Abrigo Animal de São Paulo não existe. É uma entidade falsa que seu marido criou há 5 anos para receber a renda de aluguel dos bancos. Nem um único real foi para o fundo real nos últimos 5 anos. Minhas mãos caíram ao lado do corpo. O calor sumiu do meu corpo. O que eu pretendia para cães e gatos de rua, remédios, comida, abrigos para o inverno, tinha sido desviado para manter viva uma mulher cuja existência inteira era costurada por fotos de IA. Ouvi o batimento fraco da bebê Esperança dentro de mim e senti um aperto na garganta. Você roubou de animais de rua. Minha voz escapou, baixa, mas afiada como navalha. Então não espere piedade. Fechei o laptop devagar. A raiva dentro de mim já não era a de uma esposa traída, mas de alguém enganada por tempo demais. E eu sabia que isso era só a ponta do iceberg. Na noite do primeiro dia do ano novo, eu estava no sofá lendo um velho guia pré, Natal que minha mãe havia deixado quando meu marido entrou no quarto, casaco na mão, e falou mais gentil que de costume. Ei, amor, meu primo convidou nós e meus pais para um jantar de ano novo em Alphaville. Eles querem muito te ver. Você devia ir. Fechei o livro e ofereci um sorriso fino. Acho que não consigo. A bebê está grande e todo o movimento incomoda. Meu marido assentiu rápido demais. Certo, você deve descansar. Todo esse barulho não é bom para você e a bebê. Mas por dentro, um pensamento cortou como gelo. Se eu ficar, ele estará livre para ver Larissa e terei a casa vazia para instalar as câmeras. No momento em que o motor do carro dele sumiu na garagem, pulei, peguei o casaco e a bolsa de equipamentos que Mendes me deu. 2 câmeras disfarçadas de purificadores de ar, um microfone escondido num vaso de flores e um mini roteador Wi-Fi. A chuva leve de ano novo caía quando abri a casa de jardim. A mesma casa que Douglas e Rosa, pais do meu marido, moravam há 10 anos com expressões ensaiadas de gratidão. Estava escuro e estranhamente silencioso. Coloquei a primeira câmera na prateleira da TV na sala, a segunda na sala de jantar.
O microfone foi enfiado num vaso de cerâmica em frente à lareira, o canto favorito de Rosa para o chá. 15 minutos depois, eu tinha sumido como se nunca tivesse estado lá. De volta em casa, me encolhi no sofá, puxei um cobertor sobre a barriga e abri o iPad para monitorar as câmeras. 3 horas depois, o alerta de movimento piscou. Meu marido entrou, jogou o casaco numa cadeira, o rosto tenso, bem diferente de alguém que tinha saído de uma festa alegre de Ano Novo. Fez uma ligação imediatamente. Por que minha conta está congelada? Eu já reservei o tea time. A voz do funcionário do clube de golfe veio, fria e clara. Senhor, sua conta foi suspensa por 4 meses de mensalidades não pagas, mais taxas de serviço de comida e gastos excessivos. Não podemos estender mais crédito. Meu marido bateu na mesa. Eu pago. Só preciso que a Clara assine a procuração na próxima semana. Só assine essa merda. Olhei para o iPad. Sem dor. Só uma confirmação gelada. Toda a suspeita que eu tinha era real. Esperança chutou suavemente dentro de mim. Reagindo à tensão no ar, mutei o feed e coloquei o iPad de lado. A tela piscando projetava sombras na parede, como o ritmo da minha própria pulsação, e eu soube com clareza absoluta que isso era só o começo da queda do meu marido e de toda a família dele. Fechei o iPad e soube que era hora de soltar a isca maior. Na manhã seguinte, depois que meu marido saiu cedo para jogar golfe com os amigos, mandei para ele uma mensagem longa, anexando fotos de cães feridos num incêndio florestal. Uma clínica parceira em Minas precisa urgentemente de ajuda. Quero voar para lá por 3 dias. Eu e a bebê estamos bem. Meu marido ligou de volta quase instantaneamente, a voz tentando soar carinhosa, mas cheia de alegria. Sim, vai em frente. Esse trabalho é seu chamado. Só cuide de você. Ele não fazia ideia de que eu estava só 10 minutos de casa. Meu destino real era o Hotel Unique, quarto 1709. Apenas 2 horas depois recebi alerta de movimento. Abri o laptop. Meu marido tinha entrado na casa dos pais dele. A que eles tratavam como deles há uma década. Rosa foi imediatamente, voz afiada como sempre. O que há com você? Por que ainda não conseguiu a procuração? Douglas bateu na mesa, voz como pedra. Faz 10 anos. Vai deixar tudo escorregar pelos dedos. Você já gastou demais. Essa procuração tem que ser assinada até a próxima semana. Larissa, pernas cruzadas, girava uma pulseira Cartier que eu nunca tinha visto. Eu não estou envolvida. Só aproveito o que ele me dá. Ela ergueu o pulso, sem saber que a câmera captava cada pixel. Vi meu marido puxar o laptop, abrindo a procuração falsa disfarçada de formulário de redução de IPTU. Só nocautei ela como fizemos no Natal. Uma assinatura. Rosa assentiu repetidamente como se testemunhasse o maior triunfo da vida dela. Larissa explodiu em risadas, exibindo a bolsa Chanel. Ele comprou isso com dinheiro daquela coisa de resgate animal. Meu marido respondeu casualmente. Fundação Abrigo Animal de São Paulo. Minha respiração travou na garganta. 5 anos de fundos roubados, milhares de cães e gatos sem remédio, comida, tudo para comprar luxo para uma mulher feita de fotos de IA. Abri a aba da nuvem, subi o vídeo e configurei backup automático a cada 10 minutos. Ninguém poderia apagar isso agora. Fechei o laptop e olhei da janela do quarto 1709 no Hotel Unique. As luzes da cidade de São Paulo se espalhavam pelo vidro em faixas frias e pálidas no chão. Coloquei a mão na barriga. Esperança chutou como se me encorajasse. Eles confessaram tudo, filha. Agora é a vez da mamãe. Levantei, respirei fundo e entrei totalmente no coração da guerra. Nem tinha sentado quando meu celular vibrou. Novo e-mail de Lucas. Relatório número 2. Prioridade. Abri imediatamente a luz da tela iluminando meu rosto no quarto escuro do hotel. A primeira linha parou minha respiração no meio. Larissa fez teste NIPT no Hospital Albert Einstein há 3 dias. Rolei. O resultado do teste apareceu. ID da paciente, idade fetal e a conclusão de DNA cortaram como faca fria. Paternidade não consistente com o suposto pai. Não me abalei. Não enfureci. Não tremi como quando ouvi meu marido gritando que Larissa estava grávida do filho dele. Senti uma calma aterrorizante me invadir. Lucas incluiu fotos. Larissa em frente a um motel simples na Zona Sul, conhecido por encontros ilícitos. Próxima imagem.
Larissa saindo com um homem de moletom preto e boné baixo. A identidade confirmada na última linha do relatório. Pai, Tyler Mendes. Ocupação, DJ no bar Midnight. Recostei, mão na barriga. Esperança deu outro chute suave, como se ela também não estivesse surpresa. Então Larissa estava vendo o ex o tempo todo enquanto meu marido acreditava que ia ser pai. Pensei que riria, mas em vez disso, senti uma coisa afundar profundamente. Eles merecem um ao outro. Movi todos os arquivos para uma pasta chamada Clímax e ativei criptografia dupla. Naquele momento meu celular tocou. Mendes. Coloquei no viva voz, olhando pela janela do 17 grau andar, as luzes de São Paulo se estendendo em linhas douradas pálidas. Você leu o relatório? Sim, o bebê não é do meu marido. Mendes ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para eu ouvir o farfalhar de papéis do lado dele. A voz dele baixou para cálculo. Então o jogo mudou. Agora não precisamos expor eles. Fazemos eles confessarem. Coloquei a mão na barriga. Esperança chutou mais forte, como se concordasse. Estou pronta, eu disse. Mendes respondeu com a calma de quem já via o fim do jogo há muito tempo. Começa hoje à noite, Clara. Coloquei o telefone na mesa, de pé diante da janela, a cidade se espalhando abaixo de mim. Uma calma estranha me percorreu. O tipo que vem para quem sabe que finalmente está vencendo. A guerra tinha virado a meu favor, não por sorte, mas pela verdade. Na manhã seguinte, fiz check-out do hotel às 6, arrastando minha mala até o SUV. São Paulo ainda estava envolta em neblina matinal, combinando com o cansaço que eu deliberadamente usava no rosto, como se tivesse acabado de voltar de Minas. Quando abri a porta e entrei em casa, meu marido veio correndo, tentando parecer atencioso. Você voltou? Está exausta. Deixa eu pegar um suco de laranja para você. Ele virou de costas, mexendo na cozinha. Naquele momento, deixei a mala, caminhei silenciosamente até o sofá e peguei o celular dele na mão. Ele sempre deixava desbloqueado em casa, como um homem certo de que a esposa nunca duvidaria dele. Abri as mensagens e digitei o número de Larissa. Me encontre no Café do Lago às 14. Urgente. Apaguei a mensagem do celular dele, devolvi ao lugar e sentei calmamente em frente a ele aquela tarde. Às 13h45, cheguei ao Café do Lago, um café aconchegante nos jardins, onde a luz do sol entrava pelo vidro, pintando ouro suave nas mesas de madeira. Usava o fone de ouvido com câmera mini que Mendes havia fornecido, ajustando o cabelo para esconder. Sentei num canto quieto, costas na parede, mão na barriga para acalmar Esperança. Às 14h03, Larissa entrou. Os olhos dela varreram o café procurando o meu marido, até pousarem em mim. Ela congelou, lábios tremendo. Clara? Fiz sinal para ela sentar. Sem voz alta, sem fúria, só um silêncio gelado. O tipo que eu não sabia que conseguia ter. Aqui está seu resultado de NIPT, eu disse, colocando a pasta na mesa, junto com fotos dela e Tyler Mendes no motel. Larissa abriu, os olhos tremendo na linha, não consistente com o suposto pai. As mãos dela agarraram a borda da mesa. O rosto ficou pálido. Ele disse que ia casar comigo. Disse que eu ia ganhar a cobertura depois que conseguisse sua procuração. Não a consolei. Não respondi. Só encarei. Não com os olhos de esposa traída, mas com o olhar de quem vê uma tola, afundando na própria armadilha. A câmera capturou cada lágrima, cada palavra sem fôlego. Larissa baixou a cabeça, voz quase sussurro. Eu só fingi. Foi tudo plano dele. Assim que a cobertura estivesse no meu nome, eu ia largar ele. Não confio em homens que traem esposas grávidas. Um silêncio pesado caiu entre nós. Abri a bolsa, tirei o envelope que Mendes havia preparado. Um acordo civil. Não me importo com você e Tyler. Só me importo com a verdade. Quero todas as provas. Mensagens, áudios, transferências, tudo. Larissa assentiu rapidamente, como alguém se agarrando à última chance de escapar da armadilha que ajudou a construir. Eu dou tudo. Só, por favor, não processe. Não quero ir para a cadeia. Não quero perder o bebê. Não disse nada. Só empurrei o envelope para ela. Em troca, eu disse devagar, cada palavra cortando o ar. Não vou processar, mas você deve assinar isso e me dar tudo. Larissa assinou imediatamente, as mãos tremendo tanto que quase deixou a caneta cair.
Olhei para minha barriga crescente e acariciei suavemente. Esperança chutou de novo, mais forte dessa vez, como se dissesse: continue, mamãe. Naquela noite, exatamente às 19h30, Mendes e eu paramos em frente à casa de jardim, a que Douglas e Rosa moravam há 10 anos, sob máscara de humildade grata. Luz amarela saía das janelas, o tilintar de talheres ouvido fracamente dentro. Ninguém sabia que naquela noite a história da família dele mudaria para sempre. Abri a porta e entrei. Rosa veio correndo, mão no peito como se estivesse genuinamente emocionada. Clara, querida, seu marido disse que você voltou hoje de manhã. Você e a bebê estão bem? Douglas assentiu repetidamente, tentando moldar preocupação no rosto. Você devia evitar voos longos, especialmente tão tarde na gravidez. Preocupo com meu neto. Meu marido saiu da cozinha, um sorriso suave mas torto nos lábios. Você está mais radiante que de manhã. Estou menos preocupado agora. Tudo soava como uma peça mal ensaiada que eles tinham representado vezes demais. E naquela noite, eu estava terminando o espetáculo. Sentei à mesa de jantar, colocando meu laptop na superfície de madeira. O clique ecoou e os três congelaram. Mendes entrou atrás de mim, sentou ao meu lado e colocou uma pasta grossa na mesa, um veredito pré-escrito. Rosa franziu a testa, voz tremendo. Com licença, e você é? Douglas estreitou os olhos, estudando o rosto de Mendes. Espera, já te vi antes. Há muito tempo, quando fazia projetos com os pais dela. Meu marido deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Mendes, por que você está aqui? Clara, o que é isso? Mendes não piscou. Voz baixa e afiada como aço. 20 anos atrás, eu era o advogado da família Valente, meus pais de criação, e hoje represento Clara. O ar na sala rachou como vidro sob um martelo. Virei o laptop para eles e dei play. O vídeo rodou. A voz do meu marido soou clara. Assim que Clara assinar a procuração, teremos tudo. Rosa respondeu estridente. Precisa estar assinada até a próxima semana. Douglas bateu na mesa. 10 anos. Não podemos perder tudo agora. Larissa exibiu a bolsa Chanel. Dinheiro daquela coisa de resgate animal. Ele disse. Rosa deixou a taça de vinho cair. Ela quebrou, vermelho derramando como sangue. Meu marido pulou, gritando. Não, isso é mal entendido. Está editado. Larissa. Não deixei ele terminar. Deslizei o segundo envelope pela mesa. Minha voz tão calma que fez Rosa tremer. E isso você não pode negar. Mendes abriu, revelando um maço grosso de extratos. Essas são todas as transações de aluguel dos imóveis da Clara. Virou a primeira página. Voz firme e afiada. Os fundos deviam ser depositados na Fundação Abrigo Animal de São Paulo, o Fundo Real de Resgate. Próxima página. Mas nos últimos 5 anos, vocês redirecionaram tudo para uma entidade falsa, Fundação Abrigo Animal, uma casca que você criou. O queixo de Douglas caiu. Rosa segurou a cabeça. Mendes adicionou outra impressão. E esses são registros daquela entidade falsa para a conta de Larissa, taxas de clube de golfe, seu cartão de crédito secundário e outras transações pessoais. Fechou cada página como selando um caixão. Todas as transferências no seu nome, todas ilegais. Meu marido ficou congelado. Então deslizei o terceiro envelope. Não prova legal, mas o golpe psicológico para quebrá-lo. Os resultados de NIPT, fotos de Larissa com Tyler no motel, o relatório de Lucas, a confissão de Larissa. Falei claramente. Isso não é prova legal. É só para você saber que quem você me traiu da mesma forma. Meu marido encarou a pilha como se o chão sob ele tivesse desabado. Mendes calmamente colocou o arquivo de divórcio no centro da mesa. Seu marido vai renunciar a todas as reivindicações de bens, incluindo imóveis, contas compartilhadas e qualquer herança. Ele também deve devolver todos os fundos desviados da Fundação Abrigo Animal de São Paulo. Meu marido balançou a cabeça em desespero. Não, Clara, você não pode. Olhei direto nos olhos dele. Você drogou minha água na véspera de Natal. Mentiu para mim por 10 anos. Você não é digno de ser o pai da minha filha. Mendes colocou uma caneta na mesa. Assine-o amanhã de manhã todo o vídeo, todo o extrato fraudulento, todo o documento legal vai para a Polícia Civil. A sala ficou tão silenciosa que o tic-tac do relógio era audível. Rosa soluçava.
Douglas olhava para o chão como se pudesse engoli-lo. Meu marido tremia. Então pegou a caneta. Assinou cada traço, rasgando uma ilusão de uma década. Levantei e fechei o arquivo. Obrigada, eu disse friamente, por terminar tudo você mesmo. Virei. Esperança chutou uma vez, como um adeus final ao passado. Virei para a porta, mas antes de alcançar a maçaneta, Douglas pulou, voz rouca de pânico. Clara, espera. Tem uma coisa que preciso explicar. Fiquei parada sem virar. Rosa agarrou a manga dele. Não diga. Não. Mas ele deu um passo à frente mesmo assim. As mãos de Douglas tremiam enquanto tirava um molho de chaves antigo de uma gaveta, batendo levemente na mesa. Metal na madeira, soando como confissão. Eu entrei no seu escritório. A cabeça do meu marido virou rápido. Rosa soluçava. Douglas, pare. Virei de volta, meu olhar gelo puro. Douglas engoliu, evitando meus olhos. Eu só estava procurando a chave do cofre. Achei que podia ter os documentos de herança dos seus pais. Não pareci surpresa. Só perguntei uma coisa. Como você entrou? Douglas suspirou, derrotado. Usei sua chave reserva. Tirei um pequeno dispositivo da bolsa, um gravador de áudio USB e dei play. A voz de Douglas soou clara. Temos que achar aquela chave do cofre. Ela deve estar escondendo algo. Aquela casa devia ser nossa. Rosa gritou, cobrindo a boca. Meu marido olhou para o pai como se fosse um estranho. Mendes se levantou, ajustando a gravata, voz sólida como aço. Deixe-me ser claro. Senhor Douglas, entrar no escritório de Clara foi ato criminoso. Invasão com intenção de roubo. Ela tem prova de áudio completa. Uma ligação, e isso vai para as autoridades hoje à noite. Douglas desabou na cadeira. Rosa chorava descontroladamente. Toda a sala parecia ter sido banhada em gelo. Desliguei o gravador, guardei de volta na bolsa. Não vou processar, desde que a partir de hoje à noite ninguém dessa família ouse me perturbar, a minha filha, ou tocar em qualquer dos meus bens novamente. Pausei, encarando os três. Da próxima vez não terei piedade. Ninguém ousou respirar. Abri a porta e saí na noite, sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi os soluços de Rosa, Douglas batendo na mesa e meu marido repetindo. Por que chegou a isso? Puxei o casaco sobre a barriga. Esperança chutou forte, certa, me impulsionando para o futuro. Afastei-me da casa de jardim, deixando para trás uma família destruída e sabendo que tudo que desmoronou naquela noite já estava atrasado. Mal tinha pisado na varanda da minha casa quando ouvi passos frenéticos esmagando a chuva. Meu marido. Ele correu até mim, rosto pálido, respiração ofegante, e antes que eu pudesse destrancar a porta, caiu de joelhos. Clara, por favor, não me deixe. Eu errei. Desculpa, posso consertar. Por você, pela bebê. A voz dele rachou como uma cena que ele achava que me reconquistaria. Fiquei parada um momento. Depois tirei o celular e gravei. Meu marido congelou. O que você está gravando? Prova de assédio, eu disse friamente. Para da próxima vez que você aparecer na minha porta, eu ter prova. O rosto dele se contorceu, medo e vergonha. Ele se levantou tropeçando, mas não ousou me tocar. Destranquei a porta e fechei atrás de mim, deixando ele na chuva, exatamente como ele tinha deixado meu coração por 10 anos. Não muito depois, meu celular vibrou sem parar. Rosa ligou, Douglas ligou, meu marido ligou. Depois Rosa de novo, depois meu marido. Observei a tela acender com cada chamada e bloqueei todos os números, sem hesitar, sem remorso. Pensei, essa é a primeira vez na vida que realmente me protegi. Na manhã seguinte, liguei para a transportadora profissional, um serviço de mudanças. 3 homens chegaram com caixas, fita e carrinhos. Embale só as coisas masculinas. Tudo vai para a garagem. Apontei cada item. Camisas do meu marido, sapatos de golfe, a bolsa esquecida de Larissa no quarto, cada presente que ele comprou com meu dinheiro. 1 a 1, sem erro. Quando a garagem encheu, assinei o documento final que Mendes tinha enviado por e-mail, os papéis de divórcio que meu marido assinara na noite anterior. Fotografei a cópia assinada, mandei para meu marido com uma única mensagem. Você tem 24 horas para retirar tudo. Depois disso, jogo fora. Nem mais, nem menos. Sem suavidade, coloquei a mão na barriga. Esperança chutou suavemente como se concordasse. Olhei ao redor da casa limpa e pensei,
Minha vida acabou de ficar metade mais leve, mas eu não sabia que a outra metade começaria na manhã seguinte. Por volta das 5h30, enquanto fazia uma xícara de chocolate quente, uma dor aguda desceu pela espinha e agarrou minha barriga baixa. Segurei o balcão, a respiração apertada como fio esticado. Esperança, você está pronta, não é? Liguei para o SAMU, depois para o transporte privado do hospital. Em 12 minutos, eu estava na emergência do hospital Albert Einstein. Luzes fortes projetando um novo mundo no teto. Uma enfermeira perguntou se eu queria ligar para o pai. Balancei a cabeça suavemente. O pai da bebê não é mais alguém que permito em nossas vidas. E como esperado, assim que o hospital atualizou o sistema, meu marido tentou vir, mas a ordem de restrição que Mendes protocolou na noite anterior já estava em vigor. 2 seguranças ficaram na ala de parto. Senhor, o senhor não pode entrar aqui. Há uma ordem de restrição. Por favor, saia imediatamente. Ouvi discussão abafada no corredor, depois os passos dele sumindo, como um capítulo se fechando. 2 horas depois, encharcada de suor do trabalho de parto, ouvi o primeiro choro, alto, claro, perfurando a escuridão como uma flecha. A enfermeira colocou um ser minúsculo no meu peito. Um par de olhos se abriu, olhando para mim, agarrando meu dedo com a mãozinha. Chorei, não de dor, mas porque pela primeira vez em anos eu vivia minha própria vida. Bem-vinda, Esperança. Sussurrei. Esperança Valente. Dei a ela o sobrenome dos meus pais, os que me amaram com tudo que tinham, não da família dele, não da família que abusou da minha confiança por uma década. Esperança chutou levemente, como se concordasse. Naquela tarde, Mendes visitou o hospital. Sem flores, sem presentes, só uma pasta azul de documentos legais. Clara, ele disse gentilmente, o divórcio de emergência foi protocolado. Com provas de desvio, invasão de propriedade e tentativa de fraude, o tribunal decidirá rápido. Esperança vai crescer completamente segura. Puxei o cobertor sobre Esperança, sorrindo, cansada, mas em paz. Obrigada, Mendes. Ela merece uma vida sem sombras. 3 semanas depois, quando Esperança completou 1 mês, eu a carreguei para a sala 4 do Fórum da Barra Funda. No caminho, o vento de verão de São Paulo ainda cortava as ruas, mas não me tocava mais. Mendes caminhava ao meu lado, segurando o arquivo final do caso, grosso o suficiente para virar um veredito só pelo peso. Meu marido sentou no banco do réu, mais magro, olhos fundos, evitando meu olhar. Rosa e Douglas não ousaram aparecer nessa audiência pública. O juiz olhou para o dossiê de quase 400 páginas. Depois para mim, uma mãe embalando o bebê recém-nascido. Bateu o martelo uma vez, voz firme e ecoante. O tribunal considera o réu culpado de desviar fundos da Fundação Abrigo Animal de São Paulo via organização fictícia. Meu marido baixou a cabeça, mãos cerradas com força. O réu é ordenado a devolver todos os fundos apropriados dos últimos 5 anos, incluindo juros e multas. Mendes deu um leve aceno, como se confirmasse que o tribunal tinha visto o que precisava. O réu é destituído de todos os direitos de herança da autora, Clara Valente. Apertei suavemente a mãozinha de Esperança. Ela soluçou baixinho, depois dormiu de novo, como se o mundo não pudesse mais alcançar, lá. O juiz continuou. Quanto à guarda, a autora, Clara Valente, recebe guarda exclusiva da criança. O réu recebe visita supervisionada apenas. Meu marido olhou para cima pela primeira vez, os olhos injetados buscando protesto, mas sem chão. O réu deve pagar pensão alimentícia por 18 anos, no valor máximo permitido pela lei paulista. Silêncio caiu sobre a sala. Nenhuma respiração se mexeu. Então o juiz fechou o arquivo e entregou a linha final, decisiva como um ponto final. A sentença é efetiva imediatamente. Mendes virou para mim com um sorriso gentil. Clara, você venceu. Não o tipo de triunfo que se gaba, mas o tipo reivindicado por quem caminhou pela escuridão sozinha e agora estava de pé pela filha. Olhei para a Esperança. Seus cílios minúsculos tremulavam. A mão agarrava minha blusa. Sussurrei. Cumpri minha promessa. Tudo estará seguro para você a partir de hoje. Do lado de fora das janelas do fórum, a chuva caía suavemente, mas dentro de mim, o inverno tinha terminado. Saí do fórum carregando Esperança enrolada em lã macia. Mendes foi para o estacionamento, me deixando um raro momento de quietude.
Do outro lado, meu marido estava sozinho, sem advogado, sem família, só 2 mãos vazias tremendo na chuva. Abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas parou quando viu Esperança enrolada nos meus braços. Não parei, não olhei para trás, não eram mais necessárias palavras. 3 semanas depois, São Paulo mergulhou num calor úmido. Num e-mail de Mendes, uma nota. Atualização judicial. Situação atual do réu. Abri o anexo. Meu marido agora morava num apartamento decadente na Zona Leste. Um quarto de apenas 40 metros quadrados, paredes manchadas de mofo, piso de madeira empenado, um velho ventilador, mal dando conta do calor. Dormia numa cama dobrável de R$ 200 comprada no Mercado Livre. A geladeira tinha só sanduíches baratos e leite comum. E na perna da mesa da cozinha, vi claramente a bolsa de designer de Larissa comprada com fundos roubados, uma relíquia do colapso. O novo emprego dele não era melhor. Na lista negra por desvio e fraude, nenhuma empresa respeitável o contrataria. Acabou pegando turno da noite num fast food, famoso perto da Marginal. Uniforme desbotado, boné escondendo o cabelo desgrenhado. Servia lanches para clientes, mãos tremendo do ventilador quebrado. Um cliente habitual brincou. Vi você no noticiário na semana passada. Agora está servindo meu lanche? Meu marido deu um sorriso torto, como um homem tentando engolir o resto do orgulho. E Larissa? Mendes mandou um texto curto. Larissa deixou São Paulo, sem rastro, sem contato com ele. Desapareceu como pessoas como elas sempre fazem, construídas sobre glamour falso, sumindo como névoa quando não tem mais ninguém para se agarrar. Enquanto isso, minha vida seguia na direção oposta. A Pata e Coração recebeu uma verba completa de recuperação dos fundos desviados, devolvidos por ordem judicial ao fundo da cidade. Com isso, abri 2 novas clínicas nos Jardins e em Pinheiros. A Fundação Abrigo Animal de São Paulo, que protegia a vida toda, adicionou 2 novas instalações de resgate, abrigando centenas mais de cães e gatos. O que meu marido destruiu, eu reconstruí em bem. Fiquei na minha nova clínica, Esperança num berço pequeno ao lado, os olhos claros como mel. Olhei para ela e pensei, você não precisa de um pai perfeito, só precisa de uma mãe forte o suficiente para se opor ao que está errado. E naquele momento, eu soube. A jornada dele foi de colapso, a minha foi de renascimento. Os dias que se seguiram um ritmo que eu nunca conheci. Sem gritos, sem promessas vazias, sem medo de checar o celular de outra pessoa atrás da verdade, só luz, cheiro de tinta fresca e a respiração quieta de esperança. Comecei a reformar a casa. Pela primeira vez em anos, ela parecia realmente minha. A sala agora brilhava em tons claros com cortinas creme e lâmpadas amarelas quentes. Nada do azul frio que ele gostava. O quarto de Esperança, passei uma tarde inteira escolhendo o tom certo de rosa suave. O que minha mãe uma vez disse, essa cor combina com corações feitos para amar. Pendurei algumas molduras pequenas na parede. Esperança enrolada na manta de lã, eu segurando ela na frente da clínica, os pezinhos com 1 semana. Toda noite, enquanto São Paulo se iluminava, eu balançava a Esperança para dormir na minha velha cadeira de madeira. Ela ficava nos meus braços, respirando quente e estável, e toda noite eu sussurrava. Você vai crescer, na verdade. Ninguém vai mentir para você. Ninguém vai te usar como moeda de troca. Você vai viver na luz, exatamente como seu nome, Esperança. Ela se mexia, a mãozinha agarrando meu dedo, como se concordasse. Numa manhã de fim de semana, eu estava numa pet shop segurando Esperança quando meu celular vibrou. Mendes tinha mandado um link. Destaque da folha de S. Paulo da semana. Abri bem no topo. Uma foto minha e de Esperança na inauguração da nova filial da Pata e Coração. A manchete dizia: jovem mulher transforma dor em esperança, salvando milhares de vidas abandonadas em São Paulo. Não pude evitar sorrir. Não um sorriso orgulhoso, mas de alguém finalmente vista numa luz mais gentil, não através da lente dos sogros. Em 48 horas após o artigo, as doações dispararam. Mães traziam roupas velhas dos filhos para o abrigo. Empresas locais ofereciam apoio. Pessoas mandavam e-mails de agradecimento por salvar animais de rua no verão. Segurei Esperança em frente ao quadro de doações, o valor subindo a cada hora,
e senti o peito se elevar como se nunca tivesse guardado dor. Viu isso, Esperança? O mundo ainda tem gente boa, e quero que você cresça grata por isso. Sob a luz neon da nossa nova clínica, Esperança dormia em paz. E pela primeira vez em anos, eu soube que nossas vidas tinham virado a página para o bem. 3 anos depois, início de primavera em São Paulo, o ar suave, o sol dourado como mel derretido, segurei Esperança. Agora com 3 anos, cachos macios e olhos castanhos mel. Enquanto entrávamos no jardim de ipês que plantei atrás da casa, fileiras de flores se estendiam em ondas, rosa, amarelo, roxo, balançando suavemente na brisa. Esperança se soltou dos meus braços rindo. Mamãe, quero correr. Coloquei ela na grama macia. A luz do sol pegava seu cabelo, transformando cada fio em fios brilhantes. O vento de primavera sussurrava pelos ipês, como se parabenizasse alguém que escapou de uma vida passada. Liguei a câmera, não para redes sociais, não para ninguém assistir, só para capturar um momento que uma vez achei que nunca alcançaria. Olhei direto para a lente, sem tremor, sem medo, sem tristeza. Posso ter perdido um marido, perdido uma família falsa, mas nunca me perdi e nunca perderei minha filha. Esperança correu até mim, agarrou minha mão puxando. Mamãe, corre comigo. Ri um riso verdadeiro, leve, largo e sem sombras. Corremos pelos ipês, pétalas roçando nossas pernas, vento no cabelo, a risada de Esperança ecoando na tarde clara. Ninguém perseguindo, ninguém controlando, ninguém mentindo. Só nós duas, pequenas, mas completamente livres. Virei a câmera para o céu. A luz do sol derramava, dourando as 2 sombras correndo pelo jardim. Se a história de Clara e Esperança tocou você, se lembrou que você não está sozinho ao reclamar seu valor. Espero que deixe um like, assine e ative as notificações. Compartilharei mais histórias, mais profundas, mais verdadeiras, mais próximas do coração.